Hoje nós vamos entrar numa nova parte a respeito da eclesiologia, que é a doutrina fundamental a respeito da igreja. Então, essa semana nós conversávamos lá em casa e a gente falou a respeito de algumas denominações que se dizem igreja, mas que são seitas. E o que torna ou não uma igreja ou uma denominação como seita? Exatamente o oposto do que nós temos feito aqui. Aquelas doutrinas fundamentais e básicas, quando alguma congregação, alguma denominação, ela é contrária a essas doutrinas fundamentais bíblicas, ela se torna uma seita. E normalmente isso se dá pelo erro comum de verdades bíblicas, as quais nós chamamos de quê? Heresia. Inclusive, eu gostaria de falar para os irmãos que eu acho que todos os irmãos erraram numa prova que vocês fizeram, aqueles que fizeram na segunda-feira, que tinha uma questão lá que tinha 5 opções. E a letra D era, o que podemos considerar um ensino bíblico? É mais ou menos isso. Aí tinha lá as opções, e a letra D era o ensino dado na aula da quarta-feira do pastor Adriano. E o pessoal não assinalou lá. Então acho que todo mundo errou. Tinha lá essa opção, não tinha? E os irmãos não assinalaram lá isso, né? Então, brincadeiras à parte, é exatamente essa ideia. Nós não somos guiados por aquilo que os homens ensinam, mas por aquilo que a Bíblia ensina. E embora eu aqui, no meu maior esforço com relação a ser bíblico, vocês sempre devem fazer um cruzamento com as verdades para ver se elas são bíblicas. Certo? No meu caso, talvez eu possa errar com sinceridade, mas ainda assim é um erro. No entanto, existem muitas denominações que fazem de propósito isso. Então elas não estão preocupadas com ensinar, elas não estão preocupadas com o erro. Elas querem mesmo, através do ensinamento, fazer discípulos. E esses discípulos não necessariamente com a intenção bíblica. Isso é bem importante que você saiba separar, tá bem, irmãos? Rapaz, sempre aqui que ele para, né? Enquanto eu vou tentando aqui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vamos começar novamente a falar a respeito dessa doutrina tão importante. A doutrina da eclesiologia, nós já demos um panorama geral, já passeamos nela e vimos que ela não é uma doutrina muito valorizada nos nossos dias, não é verdade? Ela não é uma doutrina que nós possamos dizer assim, todas as pessoas sabem a respeito dela. Não é, certo? Até porque as pessoas caem em 2 erros que são bem comuns. Ou elas caem no lado que nós chamamos dos desigrejados, que são aqueles que acham que não precisam de uma vida em comunidade, ou elas caem no outro lado, que é tão problemático quanto, que são de igrejas que não são igrejas, no sentido bíblico. E nós já falamos a respeito disso, das ressalvas, não é verdade? A respeito disso. Tá difícil aqui, mas vai, uma hora vai. Apresentação dos slides do começo. Então, meus queridos, nós gastamos as últimas pelo menos 3 ou 4 aulas falando a respeito dos princípios que constituem uma igreja, certo? E nós falamos também a respeito da sublimidade da igreja, vocês lembram? Nós gastamos bastante tempo aqui falando o nome dessa palavrinha tão diferente, mas que ao mesmo tempo é uma palavra tão importante. Por que nós fizemos isso? Porque nós precisamos valorizar a igreja, irmãos. Nós não valorizamos a igreja como nós deveríamos valorizar. Por que nós fazemos isso? Porque nós erramos a respeito dessa doutrina tão importante. Nós erramos ao achar que não é necessário estudar. Tá bom, irmãos? Então, os irmãos da segunda já sabem que é necessário estudar. E for mesmo o negócio. Vamos sem mesmo. Depois, semana que vem, eu vou chegar uns 10, 15 minutos antes e vou tentar tirar e pôr de volta. Então, hoje nós vamos entrar numa área nova a respeito disso. Essa área nova
ela diz respeito... Vamos ver se dá agora. Ela diz respeito, note bem agora você pode começar a anotar. Ela diz respeito aqui, acho que agora vai dar. A liderança. Não, né? Então vamos deixar sem mesmo. Vamos estar conectando. A liderança da igreja. O que é a liderança da igreja? A Bíblia, ela menciona cinco grupos distintos de líderes eclesiásticos, ou seja, de líderes na igreja. O primeiro grupo, ela fala a respeito dos apóstolos. Segundo grupo, a Bíblia fala a respeito dos profetas. Terceiro grupo, a Bíblia fala a respeito dos evangelistas. Quarto grupo, a Bíblia fala a respeito dos pastores mestres. A ideia de que os pastores / mestres é o mesmo conjunto. E em quinto lugar, mas não menos importante, ela fala a respeito dos diáconos. 5 grupos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres e diáconos. Hoje nós vamos nos ater à parte que fala a respeito dos apóstolos, tá bem? Então, um livro que eu recomendo com muita ênfase, que trata sobre apostolado, sobre ser apóstolo, é esse livro do Augustus Nicodemos. É um livro não muito grosso, dá para você ler aí em um mês, né, se você for um pouquinho aplicado, e ele trata a respeito de todas as ocorrências com a ideia de apóstolos que nós temos na Bíblia, tá bem? Então, por que isso é importante? Para que você não caia naqueles erros que nós falamos de pessoas que erram por não conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, João 8,32. Porém, para conhecermos a verdade, precisamos ler a Bíblia, certo? Quando nós tratamos da palavrinha apóstolo, é importante que você separe aqui de 2 formas. Existe o termo técnico, existe o termo normal, geral, comum. O que quer dizer um, o que quer dizer o outro? Nós poderíamos dizer nos 2 sentidos. Num sentido aqui não técnico, a palavra apóstolo, ela tem a ideia de enviado, de missionário, ou então de um pregador. Quer ver os textos bíblicos? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 14:14, para vocês verem. Atos 14:14. Essa versão aqui da NVT, ela não vai trazer o que nós queremos falar, mas eu tenho a comparação com outras versões para vocês entenderem. Na NVT ela diz o seguinte, Atos 14:14. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo. É isso que fala aqui em Atos 14:14. Porém, irmãos, aqui se nós pegarmos outras traduções, e aqui fica bem interessante de ver, nós vamos ver, por exemplo, na Ara. Porém, ouvido isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, saíram para o meio da multidão, clamando, aí gritando. Aí eles vão dizer, não façam isso, porque eles estavam querendo prestar algum tipo de culto a Paulo e Barnabé. Então eles dizem assim, não façam isso. Então algumas versões, elas vão trazer a ideia, dizendo que os apóstolos, para Paulo e para Barnabé, mas com a ideia de mensageiros, com a ideia de enviados, com a ideia de missionários. Então o termo apóstolo, ele tem essa tradução. Corra um pouquinho para frente aí em Romanos, capítulo 16, verso 7. Romanos capítulo 16, verso 7. Então diz assim o texto de Romanos capítulo 16, verso 7.
Aqui também nós vamos fazer a leitura comparativa. Ele diz assim, Romanos capítulo 16, verso 7, finalzinho da carta de Paulo. Ele diz, saúde Andrônico e Júnias. Aí, ó, Andrônico é um nome bacana para quem está pensando em... Pois é, irmã, de repente a irmã pode até se arrepender do que já estava definido. E Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão, são muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Quer ver aqui na comparação? Aí ele vai dizer que saudai Andrônico e Juniasara, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam antes de mim. Então nós vemos que o texto ele traz a ideia justamente de pessoas que estão sendo enviadas, missionários, mensageiros, pregadores. Então, nesse sentido geral, nós podemos dizer que nós somos apóstolos, nesse sentido geral. Mas muito cuidado nessa hora, porque não é o que nós vemos nos nossos dias, né? A gente vê que muitas vezes a gente fala a respeito da palavra santos, não é verdade? E a gente acaba não querendo usar, não é verdade? Por que a gente não quer usar? Porque a gente sabe que vai ser muito mal interpretado. Então você diz, eu vou lá na casa do meu irmão, o Santo Fernando, meu irmão santo. Aí a pessoa diz, nossa, olha só, vou ir lá também, porque infelizmente esse é um conceito equivocado, mas que é bíblico. Equivocado que eu quero dizer no mundo moderno. Então a gente deixa de usar as palavras por causa disso. Essa é uma boa advertência para a palavra apóstolos, porque já pensou se começar a querer se chamar de apóstolos? Ninguém vai chamar o outro de apóstolo explicando, ô apóstolo fulano, mas ele quer dizer mensageiro. Não. Quando a gente vê no dia a dia as pessoas chamando para apóstolos, eles têm a ideia da autoridade de um apóstolo. Então, sendo assim, a ideia do vocábulo, da palavrinha apóstolo, ela quer dizer nada mais, nada menos do que alguém mandado, alguém enviado, certo? Porém, num sentido técnico, e aqui é importante que a gente fale a respeito disso, o sentido técnico é a ideia de os 12, daqueles que foram enviados por Cristo com características específicas, certo? Então aqui é importante nós fazermos essa grande diferenciação. Por quê? Para que a gente não caia no erro de colocar tudo na mesma vala. Dizer que todo mundo é apóstolo, todo mundo tem as mesmas qualidades, as mesmas características. Então, no sentido técnico, e o termo técnico ele é restrito, ele diminui a quantidade de pessoas que podem usar esse termo, o termo apóstolo, ele vai trazer a ideia de pessoas com características, ou melhor, com ofício, dentro da igreja primitiva, que foi aonde surgiu isso, restritos. O que quer dizer restritos? Não eram todos. Vocês estão entendendo? 2 sentidos. Os crentes, de maneira geral, poderiam ser muitas vezes tidos na Bíblia com a ideia de apóstolos, mas porque a palavrinha apóstolos, ela tem uma tradução que ela pode dizer assim, enviado. Mas no sentido restrito e técnico, quando a gente fala técnico é porque a gente quer dar a característica do serviço na igreja. Quando a gente fala nisso, isso fica restrito, somente no século qual? Qual o século? No século I. No século I, que são os apóstolos, aqueles discípulos de Jesus Cristo, certo? A igreja, aqui ela estava fazendo o quê? A igreja estava lançando aqui, irmãos, o seu alicerce, sua base. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, verso 20, que vai dar para entender bem certinho isso aqui. Efésios, capítulo 2, verso 20. A carta escrita aos Efésios, escrita por Ninguém? Estão sendo bem instruídos pelo pastor Fernando, mas também não respondem, né? Aí eu fico em dúvida se realmente sabem ou se estão com medo. Então a carta de Paulo aos Efésios,
diz o seguinte, no capítulo 2, verso 20. Aqui Paulo, nessa carta aos Efésios, ele descreve uma série de características a respeito da igreja. E aí ele diz assim, a ideia de que os que estão em Cristo, é legal o verso 19, não são mais estrangeiros. Por que estrangeiros? A ideia de que os gentios, eles estavam longe. Quem era o povo de Deus? Os judeus. Mas em Cristo, agora, não existe mais essa barreira de separação. Esse muro, ele caiu. Agora os judeus e gentios juntos, por causa de quem? De Cristo, são um povo. Certo? E aqui ele diz a ideia dos apóstolos. Ele diz no verso 20, juntos somos sua casa. Edificados, edificar é construir. Então, a igreja, ela é construída em cima do quê? O que diz ali? Fundamento, o alicerce, aquilo que começa a ser construído. O que tem no fundamento? O que tem no fundamento? Dos apóstolos e dos profetas, a ideia aqui é de falar do ensino que eles tinham. Então, por que nós falamos que nós somos apostólicos? Porque nós seguimos o ensino dos apóstolos. A igreja, até que ela era igreja católica, apostólica, nós não tínhamos problema. Quando houve o problema? Quando ela virou romana. Então a ideia de católica é outra palavra, infelizmente mal interpretada, e que a gente evita, por quê? Porque senão toda vez você tem que explicar. Então a ideia de católico quer dizer o quê? Universal. E aí se a gente fala universal, a gente também tem que evitar? Também. Porque hoje em dia, no Brasil principalmente, falar em igreja universal, eu acho que ainda é pior do que católico. Eu não sei, né? As duas são ruins, né? E dois termos legítimos. Vocês viram que coisa ruim isso? Então, a ideia aqui é que a igreja, ela foi lançada seus alicerces sobre o ensino dos apóstolos. E uma vez que esse ensino foi feito em cima dos apóstolos, agora nós não precisamos mais de apóstolos, porque o fundamento foi lançado. Esse é um raciocínio lógico de Paulo. Quando Paulo faz isso aqui, e Paulo faz com frequência um raciocínio lógico, a ideia é a seguinte: você constrói uma casa pelo alicerce, pelo fundamento, não é verdade? E alguém coloca no telhado o fundamento de novo? Não tem como. Ah, mas é 2 lajes. Não, vou falar sério, né? Estou falando sério, não é 2 andares. Ninguém põe. Então é a mesma coisa. Os apóstolos, eles tiveram uma função específica dentro da igreja, que era lançar os alicerces, certo? E agora é importante de nós vermos que existem características que constituem um apóstolo. Aí a gente pode fazer um cruzamento aqui. Será que eu tenho dentro disso? Será que eu tenho alguém que bate? Vamos olhar. Então, o primeiro texto que eu vou chamar vocês a nós abrirmos aqui é Gálatas, capítulo 1, verso 1. Depois nós vamos ler o verso 11 e o 12. Gálatas, capítulo 1. Aqui é uma das características claras a respeito disso. E talvez você já soubesse, mas nunca organizou na sua cabeça. Como eu dou uma resposta para o cara que vem dizendo que é apóstolo? Essa é uma delas, certo? Gálatas capítulo 1, verso 1 diz assim: eu, Paulo, aí ele diz agora as características dele: apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas por quem? Pelo próprio Jesus Cristo. E por quem mais? Deus o Pai. E aí ele diz que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, fica claro aqui na declaração do apóstolo Paulo que o apóstolo, ele não recebe esse título por mãos humanas. Quem precisa
denominar, quem precisa autorizar a ideia de ser um apóstolo? O próprio Deus. Mas as pessoas poderiam dizer assim: mas eu falo com Deus. As pessoas não dizem isso? Eu escuto a Deus. Mas ele diz assim: pelo próprio quem? Está dizendo o texto, não tenta adivinhar. Cristo. O apóstolo era alguém enviado pelo próprio Cristo em carne e osso, em pessoa. Pessoa. O próprio Jesus dava essa característica. Agora vá para o verso 11 e 12. Ele diz lá, verso 11: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, ou do evangelho, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Ou seja, Paulo não foi instruído apenas por Gamaliel, um mestre humano. Embora os mestres humanos sejam necessários. Ele diz: não a recebi de fonte humana, e ninguém humano ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Então veja bem, quem são os apóstolos da Bíblia? Quem são? Quantos são? Certeza? Posso assinalar na prova? Pode? Lembrando, viu? Já tinha errado. Mas é isso mesmo. Eram 12, Judas foi substituído por quem? Por Paulo? E daí? Foi por quem? Paulo entrou, né? Em alto. Matias estava junto ali. Será que foi Matias? Aonde que está isso? Então vamos achar. Vamos em Atos aonde que está? Em Atos no início é ótimo, né? Se fosse para ganhar um prêmio, o irmão Lucas tinha ganhado. Eu não ofereci livro do pastor Fernando, senão ele teria ganhado. Então vai lá, realmente é Atos no começo. Verso 12, capítulo 1. Vai dizendo, né? Então vai lá. O que mais? Continua? Já acharam ou não? Aí o verso 12 é onde começa. Olha lá, mano, foi rápido. Ficou procurando Matias, achei. Então, verso 26. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo. Então aqui surge algumas ressalvas. Em primeiro lugar, um apóstolo era alguém que era instituído pelo próprio Cristo. Aqui os apóstolos fizeram o uso do lançar sortes, que nós não recomendamos, que é a ideia de ver como era. No Antigo Testamento nós sabemos que tinha uma maneira do Urim e do Tumim de fazer, né? Não é hoje para nós. Por que não é hoje para nós? Nós temos a palavra de Deus. Eles não tinham ela completa, eles estavam completando. Mas de qualquer forma, em primeiro lugar, era alguém instituído por Jesus. Então, esses que se dizem apóstolos hoje em dia, eles podem dizer isso? Eu vi Jesus em carne e osso? Por quê? Porque não existe mais necessidade de apóstolos, nós já vimos isso. Como diriam alguns estudiosos, apóstolo bom é apóstolo morto. E em segundo lugar, que é importante nós lembrarmos aqui, em relação a isso, 12, saiu Judas, entrou quem no lugar de Judas? Matias. E Paulo era considerado como um apóstolo fora do tempo. A ideia de Paulo é que ele se reconhecia como o menor de todos. Era essa a ideia. Então, esses são os apóstolos, grupo fechado na Bíblia. Então, as pessoas hoje em dia querem atribuir apostolado para eles, mas eles não têm essas características.
Vamos para o segundo ponto aqui. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos capítulo 1, verso 5. Posição por homens. Tá bem garrancho, né? 2. Romanos capítulo 1, verso 5. Segunda característica. O que é que diz lá? Por meio dele recebemos a graça e a autoridade. Como quem? Como apóstolo, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e a lhe obedecer em honra de seu nome. Então aqui nós temos a característica de enviados, mas por que nós sabemos que aqui não é apenas o termo? Por causa do contexto. No contexto tem uma palavrinha aí que faz a diferença, que chama-se autoridade. Eles receberam autoridade de quem? De Cristo. Eles não recebiam autoridade deles mesmos, como hoje em dia o pessoal diz, olha, eu sou o apóstolo fulano. Quem te concedeu? Eu mesmo. E não só eu, mas a minha esposa é apóstola. Então ele tem problema e ele ainda aumenta o problema, né? E aí aquilo fica lindo, né? As pessoas gostam de chamar. Se não bastasse a bobagem de chamar apóstolo, ainda vai chamar apóstola. E aqui fica outro parênteses. Quando Jesus escolheu, ele poderia ter escolhido mulheres? Poderia. Ele escolheu? Não. As mulheres não têm o mesmo valor diante de Deus? Tem. As mulheres não foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado? Foram. As mulheres não tinham um papel fundamental em ajudar? Tinham. Mas isso não dá base para apostolado ou pastorado ou pastoreio feminino. Não dá. As mulheres, vocês mulheres, maioria hoje aqui e com frequência, são uma bênção. Vocês têm lugar aqui na igreja, vocês têm lugar no plano de Deus. Mas coube a liderança masculina ser aqueles que são os líderes da igreja. Isso é apenas uma distinção de funções e não de valor. Os homens não têm mais valor que as mulheres porque eles são pastores. Não. São funções diferentes, mas o mesmo valor. Então aqui fica mais um ponto que nós vemos a respeito disso. Por que Jesus não chamou mulheres? Porque ele não quis. É porque as mulheres não têm valor? Não, longe disso. Mas é porque a constituição de liderança não vem apenas no período da igreja. O apóstolo Paulo deixa muito claro que Deus formou primeiro quem? O homem e depois a mulher. O homem como líder e a mulher como sua auxiliadora. A formação é da Trindade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso não tem diminuição. Sabe por que não tem diminuição? Porque um homem que é homem bíblico, ele defende a esposa. O homem que é um homem bíblico, ele se esforça para protegê-la, cuidá-la, supri-la. Então, se o movimento de hoje em dia, feminista, progressista e tudo mais, entendesse o princípio bíblico, eles não menosprezariam, eles valorizariam. Então, vamos abrir mais um texto aqui. Vá um pouquinho para frente, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. É a segunda, não a primeira. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Então aqui o apóstolo Paulo, vocês devem saber que a igreja de Corinto era uma igreja bem complicada, né? Era uma igreja de crentes, porque nós vemos várias vezes saudação a crentes, mas era uma igreja cheia de pepino.
cheia de problema. E aqui onde nós chegamos, era um deles. Muitas vezes a igreja dava mais valor para os falsos apóstolos do que para o apóstolo Paulo. Já pensou? A gente diz, isso é impossível. Mas, queridos, nós lemos que o povo de Israel que escutava Deus falando, reclamou vendo. Não é de duvidar que alguns séculos depois eles iriam ter da mesma forma. E não é de duvidar que hoje nós também façamos assim. Então olha o que diz assim, como que diz o verso 13. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Aí ele continua dizendo no verso 14, mas eu não me surpreendo disso. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então a questão aqui do apóstolo é dizer, aqueles que se dizem, não quer dizer nada. Nós somos de Deus, não quer dizer que são de Deus. Porque para ser de Deus, nós testamos com as verdades bíblicas. Nós cruzamos com as verdades bíblicas. Por isso, quando ele diz que Satanás se faz de anjo de luz, é mais ou menos a ideia seguinte, Quem não gosta de um milagre? Quem não gostaria de ver um aleijado andando? É uma coisa interessante. Porém, se nós vermos isso e não for acompanhado da mensagem do Evangelho, rejeite, porque isso não vem de Deus. Então essas igrejas milagreiras que fazem os milagres, se esses milagres não estão acompanhados da pregação do Evangelho, corra, não valorize, não se surpreenda. Eu fico pensando que o tempo vai se encurtando, e a Bíblia nos diz isso, e que nos últimos tempos, no período que prestes a Jesus voltar, vão ter sinais, vão ter maravilhas. Imagina as pessoas sendo enganadas porque elas veem alguém fazendo um milagre. Então é mais ou menos o seguinte, a pessoa tem um hematoma, um tumor no corpo. E aí eles dizem assim, vamos lá no apóstolo Fernando, que ele tira o tumor das pessoas. Aí você diz assim, vou lá ver esse falso mentiroso. Chega lá e o cara tira o tumor mesmo. Como é que faz? Corre para ele daí? Pai, eu vi com os meus olhos que a terra há de comer. Não tire isso, fique atento, porque isso pode acontecer. Na maior parte das vezes é charlatanismo, mas e se acontecer? Você está preparado para dividir bem e dizer assim, mesmo que um anjo desça do céu, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas, e pregue um anjo descendo do céu, imagina um anjo, você vê aquele ser iluminado, brilhoso, e desce, e aí você vê ele fazendo milagres, e a mensagem é diferente, que ele seja maldito. Então a gente tem que ficar atento, porque isso é possível de acontecer. Então, o segundo lugar o primeiro é não ser colocado por homem qualquer, e é não se autodenominar. Então vocês devem ter autodenominar. Isso vale não só para os apóstolos, mas para os pastores também. Vocês devem ter percebido como que é uma ordenação pastoral. Ela não é uma pessoa que chega e diz assim, eu quero ser pastor, e amanhã tá. As igrejas fazem isso. A pessoa tem um pouquinho de capacidade intelectual, uma conversinha, vamos colocar lá para ser obreiro, né? Daí logo em seguida, não. Ele precisa ser provado. A igreja precisa aprová-lo. E então, os pastores que já estão constituídos, eles vão dar o seu aval. Então, não é ele que chega e diz, eu quero ser pastor amanhã e não importa a opinião de ninguém. Mas não é o que se acontece hoje em dia. Tá bem? Queridos, semana que vem nós vamos falar em mais algumas características, alguns requisitos para o apostolado. Então, em primeiro lugar, o apóstolo, ele precisava ser colocado nesse ofício por quem? Por Cristo. Isso já acabou. Só essa característica você diz assim, não tem mais. Então não tem mais apóstolos. Certo? E em segundo lugar, os apóstolos eles não eram autodenominados. Eu sei que parece que isso que eu estou falando, a maioria de nós diz assim, principalmente as crianças que não tiveram o desprazer de ir em lugares que não se ensina a Bíblia.
Ah, mas isso é óbvio. Mas não é na realidade do dia a dia. Na realidade do dia a dia, as pessoas se intitulam e elas compram a esse título e ela espalha para todo mundo. E o pior não é isso. O pior é que a maioria das pessoas que estão sob sua supervisão gostam disso, porque elas se sentem protegidas debaixo da autoridade do apóstolo. Tá bem, queridos? Então, que nós possamos, semana que vem, eu vou chegar uns minutinhos antes, não vai ter esse problema mais, se Deus quiser, e que nós possamos continuar aprendendo sobre as funções que Deus designou dentro da igreja, tá bem? Então, Deus abençoe a todos, até domingo.